Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. O canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às quintas-feiras eu trago aqui para o canal conteúdo totalmente voltado para o terror, em que eu trago vídeos narrando histórias, contos de terror, sejam eles reais ou fictícios, e trago também citações de lendas urbanas. Lembrando também que se você tiver alguma história de terror que você queira me contar para que eu traga vídeos narrando, entre em contato comigo pelas redes sociais, que eu deixo tudo na descrição, e me envia a sua história. E nesse vídeo eu vou trazer uma lenda urbana que é sobre a história de um homem que teve atuação importante na história da Rússia até tomar poder na Primeira Guerra Mundial. Só que ele tinha um comportamento questionado e sua história também é bastante controversa. Hoje vou falar sobre um curioso personagem chamado Rasputin, que foi um místico bem maluco que ganhou fama de ser quase imortal no início do século XX. Esse homem se tornou uma figura bastante influente na corte russa no final do período czarista, e foi exatamente esse poder que ele conquistou junto aos monarcas, assim como também o ciúme que a sua posição inspirava, que indiretamente provocaram a sua trágica morte no inverno do ano de 1916. Ele, na verdade, era uma figura que tinha cara de doidão e estilos de guru, olhos arregalados, barba e cabelos compridos em desalinho. Esse místico russo, ele entrou para a história com o apelido de Monge Louco. Ele foi a eminência pata do czar Nicolau II e de sua esposa, a czarina Alexandra, na Rússia, antes da Revolução Russa de 1917. Rasputin, ele era um cara que tinha o poder incrível, magnetizador, que mandava e desmandava na Casa Real e, por tabela, também na Mãe Rússia, que é a forma como os russos chamam até hoje o país. Só que havia dois detalhes nessa história. Embora ele tivesse cara de doidão e um estilo de guru, ele não era de fato um monge, pois a ligação dele com a Igreja Ortodoxa foi esparsa, tensa e conflituosa. Mas, de acordo com os diagnósticos modernos dos psiquiatras e psicólogos que analisaram seu perfil, ele não era louco, nem tinha traços de insanidade. Ele era, sim, calculista e inteligente. Ou seja, ele era um psicopata, na verdade. Então, nesse vídeo, eu vou contar com mais detalhes a história dele desde o começo e eu espero que vocês gostem. E esse é mais um vídeo do quadro Quinta Aterrorizante. Grigori Efimovich Rasputin nasceu em Prokofskoye, na Sibéria, no ano de 1869. Ele era filho de camponeses e, desde pequeno, ele já chamava a atenção dos moradores do vilarejo em que vivia, onde alguns acreditavam que o menino era meio esquisito, enquanto a maioria dizia que ele tinha poderes sobrenaturais. Reza a lenda que o garoto tinha dons de clarividência, como, por exemplo, identificar atos ilícitos, conforme ele fez quando descobriu o ladrão de cavalos de seu pai. Mas isso não impediu que ele cometesse pequenos furtos na adolescência. Tanto é que, aos 18 anos, ele foi enviado para um mosteiro como punição por roubo. Lá, ele teve uma visão da Virgem Maria e passou então a viver como um peregrino. O mais sinistro é que ele entrou em contato com uma seita herética cristã dos flagelantes, cujos membros buscavam o transe místico por meio do êxtase sexual. Só que ele nunca completou os estudos e, aos 19 anos, se casou com Praskovia Feodorovna, com quem ele teve 3 filhos, e mesmo assim ele seguiu a vida errante.
Em 1902, Rasputin se mudou para São Petersburgo e apenas 2 anos depois ele foi apresentado ao czar Nicolau II e sua esposa Alexandra Feodorovna. E apesar de seu jeito simples, ele era incrivelmente sedutor e envolvente. Rasputin era o cara que poderia ser definido como psicopata. E como tal, ele tinha uma aura e carisma que o tornava mais interessante do que os outros ao seu redor. Dessa forma, ele ganhou acesso aos salões da corte e ali ele era visto pela nobreza como uma atração de circo. Até que aconteceu um incidente que fez com que ele ganhasse fama, de fato. Foi quando ele foi procurado pelos czares que estavam desesperados para encontrar uma cura para o filho deles, que se chamava Alexei, que era o herdeiro do trono. O menino era portador de uma doença chamada hemofilia, que é uma condição hereditária que afeta a coagulação do sangue. Não se sabe como, mas Rasputin era o único que conseguia conter as crises de hemorragia do garoto. E foi dessa forma que ele imediatamente ganhou a fama de milagreiro, como também a gratidão dos pais do menino. Acredita-se que ele fazia uso da hipnose para isso, mas também não faltam rumores que ele empregava de magia negra para tratar a doença do garoto. De qualquer forma, Rasputin ganhou a confiança da mãe do garoto e passou a exercer forte influência sobre o tratamento do menino. Só que, ao mesmo tempo que ele se tornava uma celebridade, ele passou a ser uma figura controversa ao se envolver em vários escândalos. Rasputin era visto quase sempre bêbado, acompanhado de prostitutas. Ele até chegou a ser acusado de estuprar uma freira. Ele também dizia que era capaz de livrar as mulheres de seus pecados dormindo com elas, para ajudá-las a encontrar a graça divina. Dessa forma, ao longo de sua vida não faltavam seguidoras, como também muitas acusações e desavenças por causa de seu comportamento devasso. Outro detalhe controverso de sua história é que Rasputin tinha a fama de bem dotado, digamos assim. O seu membro media 28 centímetros e meio. No entanto, o suposto pênis dele, que hoje está em exposição desde 2004 no Museu Erótico Russo em São Petersburgo, é de origem duvidosa. Possivelmente é uma armação. E apesar de seu comportamento indecente e incontrolável, esse tal monge assumiu o papel de conselheiro da czarina e essa pobre mulher defendia a presença dele na corte sob a crença que Rasputin era a única pessoa capaz de salvar a vida de seu filho. Na verdade, ele já tinha confiança do czar Nicolau II, que apreciava em Rasputin a religiosidade simples do povo russo. O czar se referia a ele como nosso amigo e até mesmo como um santo. Só que a mais embasbacada da história era Alexandra, que dizia que Deus falava pela boca de Rasputin. E Rasputin, que não era tão inocente assim, usava essa influência em benefício próprio. Ele até chegava a aceitar propinas para interceder por nobres junto ao casal real e trocava os favores, muitas vezes por sexo, no caso de nobres bonitas. E como era de se esperar, não demorou muito até que a sua presença no palácio, assim como o tempo que ele passava com Alexandra, acabassem por gerar duras críticas e fortes rumores maldosos contra a família real. Segundo os críticos, a influência de Rasputin teria provocado o distanciamento dos monarcas de seu povo. Além disso, circulavam rumores que esse monge organizava orgias e que ele teria mantido relacionamentos com diversas mulheres casadas com aristocratas. Um dos boatos, inclusive, sugeria que Rasputin tinha um caso com a própria czarina e, portanto, ele era uma desgraça para a corte. A aristocracia e o clero até toleravam as baixarias dele, mas não seu crescente poder.
Durante a Primeira Guerra Mundial, o czar Nicolau II foi para a frente no combate e Rasputin virou uma espécie de primeiro-ministro plenipotenciário, baseado no fato que os czares confiavam cegamente nele. E com isso, todas as decisões tinham que passar por quem? Pelo Rasputin. Para a sociedade russa, aquilo foi demais. E foi a partir dali que ele começou a sofrer represálias, tanto por parte dos políticos como pela sociedade. Afinal, Rasputin estava se tornando a figura central nesse processo, pois especulava-se que, além do escândalo iminente com a possível descoberta do relacionamento amoroso entre ele e a czarina iria causar, o curandeiro seria o principal conselheiro do imperador, influenciando ele, inclusive, em questões políticas internacionais, como a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, a qual o Mujik era veementemente contrário. E o casal imperial, que sempre havia sido visto com muito respeito pela população, passou a ser alvo de duras críticas. Tudo isso ocorreu em um período que antecedeu a Revolução Russa, e a tensão, que já era grande, só aumentou depois de Rasputin ter lançado a previsão de que a Rússia cairia em desgraça durante a Primeira Guerra Mundial, o que levou o czar a partir para a batalha e deixar Alexandra encarregada dos assuntos domésticos. Os críticos acusavam Rasputin de usar seus poderes para envenenar a mente da czarina, embora ele tivesse pouca influência sobre assuntos políticos. E foi então que ele começou a sofrer represálias e, o pior, tentativas de assassinato. A primeira delas ocorreu em 1914, quando uma crente fanática, que era ex-prostituta, esfaqueou ele no abdômen e saiu se vangloriando, dizendo por aí que matou o anticristo, enquanto as entranhas de Rasputin caíam no chão. Mas, por um milagre, ele sobreviveu. Até que na noite do dia 29 de dezembro de 1916, ele sofreu outra tentativa de assassinato e dessa vez ele não teve a mesma sorte de ter sobrevivido, por mais que ele tivesse resistido à violência. Foi quando um grupo de nobres armou para ele uma emboscada, convidando Rasputin para uma ceia no Palácio dos Nobres, de propriedade do príncipe. Lá, deram a ele bolo e vinho envenenados por cianeto em uma quantidade que era o suficiente para matar 5 homens. E por incrível que pareça, ele resistiu ao veneno. E como o monge não dava qualquer sinal de envenenamento, foi então que um dos nobres perdeu a paciência e deu nele um tiro nas costas. Entretanto, segundo relatos, Rasputin, que estava caído no chão e sem pulso, de repente abriu os olhos, agarrou o príncipe que havia lhe dado o tiro e tentou estrangulá-lo. E com o olhar ensandecido, ele falou: "Seu menino ruim." Os companheiros do príncipe foram socorrê-lo, só que eles prestaram esse socorro dando uma saraivada de tiros e facadas em Rasputin. Rasputin caiu gemendo, só que ele ainda estava vivo. Até que, por fim, conseguiram colocar ele dentro de um saco que foi amarrado e jogado dentro das águas gélidas de Rio Neva. Dizem que, antes disso, os agressores cortaram o pênis de Rasputin. O cadáver foi localizado 3 dias depois. E o relatório da necropsia apontou que Rasputin, surpreendentemente, ainda parecia estar vivo quando seus assassinos se livraram dele. E que, possivelmente, ele teria morrido afogado ou devido à hipotermia. Um detalhe interessante é que um pouco antes do atentado, Rasputin teria dito ao czar que se ele morresse pelas mãos de desconhecidos, tanto o monarca como seus filhos continuariam governando a Rússia durante os próximos séculos. Por outro lado, se ele fosse morto pelas mãos de conspiradores, o czar e sua família seriam mortos pelo povo russo. Se ele realmente adivinhou isso ou não, não se sabe. O fato é que menos de 2 anos depois disso, a família real foi assassinada. Rasputin foi enterrado em Staksio Selo e em 1917, sob ordens do governo provisório, o seu caixão foi transferido para o Monte Pokloina. Reza a lenda que um veículo que estava levando o caixão quebrou na estrada
e Rasputin não foi enterrado, mas cremado na sala de cadeiras do Instituto Politécnico. Por isso, as pessoas dizem que sua alma nunca pôde descansar e seu fantasma aparece todas as noites nos corredores da casa número 64 da rua Gorokhovaia. Aparentemente, o fantasma não faz mal a ninguém e mantém a casa em ordem. E tem outra lenda que diz que depois que os assassinos de Rasputin cortaram seu pênis, uma criada encontrou o membro decepado e o guardou. Nos anos 20, o pênis teria ido parar nas mãos de um grupo de mulheres russas que viviam em Paris e que consideravam o órgão como uma espécie de aumento de fertilidade. E após descobrir o paradeiro do membro perdido, uma das filhas de Rasputin exigiu que ele fosse imediatamente devolvido. Após a morte da filha dele na década de 70, o pênis circulou de mão em mão novamente e o novo dono, depois de tentar leiloá-lo, descobriu que, na verdade, o membro era um pepino do mar. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu nem como ocorreu essa troca, do falo por uma criatura marinha. Mas o fato é que em 2004, o pênis verdadeiro de Rasputin supostamente teria aparecido. Foi quando um pesquisador da Academia Russa de Ciências Naturais decidiu abrir um museu dedicado ao erotismo em São Petersburgo, na Rússia, e além de vários pertences de Rasputin, um dos itens em exposição seria o famoso membro dele. O tal pesquisador garante que o falo, que tem cerca de 30 centímetros de comprimento, foi adquirido de um colecionador francês não identificado e que o item é autêntico. Vai saber.